Olá, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é a Mônica e hoje a gente vai conversar sobre o que não deu certo por aqui nesse ano. Eu vou mostrar para vocês livros que me decepcionaram e principalmente, a maioria aqui, são livros que eu acabei abandonando e eu mal acredito nisso. Tem até Dostoiévski aqui no meio, gente. Esse ano foi bem atípico para mim, eu tenho comentado isso com vocês, então aconteceu um fato inédito de eu abandonar algumas leituras. Normalmente, eu nem costumo fazer isso. Se acontece assim, é um livro, eu olho lá. Então, como eu sei que vocês gostam quando eu fico aqui falando mal de livro ou falando dos meus problemas, né, em relação às leituras, já deixa o curtir aqui no vídeo. Se aparecer para você hypar, também hype esse vídeo, porque vai ajudar muito na divulgação aqui do canal. E para me acompanhar no Instagram, acessar também as ofertas que eu coloco no nosso grupo no Telegram, é só ver os links que ficam sempre aqui no box de informação. Vamos começar então com o que eu estou mais estranhando aqui, que é falar de abandonos com vocês. Durante esse ano, eu abandonei leituras por motivos diferentes. Claro que na maioria das vezes, a falta de tempo eu acho que foi o que mais se sobressaiu ali como um problema. Mas quando a gente quer, né, a gente acaba dando um jeitinho. E eu, como eu sofri muito com uma falta de concentração mesmo durante esse ano, acabou que essas leituras ficaram para trás mesmo, não teve jeito. E o primeiro livro que eu abandonei nesse ano, eu lembro muito bem, porque era uma releitura do livro que eu mais gostei de ler do Dostoiévski, simplesmente Os Irmãos Karamazov. Eu tava doida para reler esse livro. Eu sempre comento com vocês, né, que esse foi o meu primeiro Dostoiévski, até hoje é o que eu mais gostei dele. E eu tava muito animada para ler com uma amiga, com a Fabi, que eu comento muito dela aqui, quando eu falo de Dostoiévski, porque ela fez um projeto de leitura lendo toda a obra dele em ordem cronológica, leu junto a biografia em 5 volumes, e aí quando ela chegou nos Irmãos Karamazov, eu pedi para ela ler junto, né, esse livro. E aí eu faço uma dessa, gente. O que aconteceu? Eu li apenas o primeiro volume. Vocês sabem que pela editora 34 vocês encontram os Irmãos Karamazov assim, em 2 volumes ou em um volume único, e eu tenho essa edição aqui já há bastante tempo, e li o primeiro. Só que quando chegou aqui no segundo, gente, eu não consegui acompanhar com as leituras conjuntas que a gente faz aqui na área de membros do canal, com o trabalho, enfim. Eu vi que eu não ia aproveitar esse livro aqui. É complexo, tem alguns temas aqui trabalhados, eu queria aproveitar muito isso nessa minha releitura, para depois, claro, né, conversar com a Fabi, então eu falei, não, realmente não é momento, e eu deixei de lado. Então, assim, essa releitura ainda vai acontecer, tá? E eu penso em reler de novo esse volume aqui, então seria a terceira vez, né? Vou ler do começo, e aí eu volto nesse daqui, no volume 2. Bom, já que eu mencionei as leituras que a gente faz aqui na área de membros, normalmente, gente, eu gosto muito de pesquisar livros relacionados ao que a gente está lendo. E aí, quando a gente leu junto o Middlemarch, o que aconteceu? Logo que a gente abre o livro, a gente já tem um prefácio onde a George Eliot cita a Santa Teresa. E eu achei que seria muito importante, né? Então, o que eu fiz? Peguei o livro da vida e comecei a ler no Kindle. Então, junto com o Middlemarch, eu me propus a ler o livro da vida de Santa Teresa. E eu li até metade. Por quê? Eu acho que o que faltou para mim não foi só essa questão de tempo, porque assim, eu colocaria como prioridade por ser uma leitura da área de membros, né? Auxiliar pelo menos uma leitura da área de membros. O que aconteceu é que eu já não estava conseguindo relacionar elementos ali importantes para eu acrescentar nos comentários de Middlemarch. Nesse livro a gente vai ver, né, todo o processo da Santa Teresa, por tudo que ela passou até entrar em um convento, né, desde criança, alguns fatos da vida dela, como ela ficou, né, diversas vezes muito doente. Então, assim, foi uma leitura que não me envolveu tanto, a ponto de eu continuar, mas do que eu li eu achei legal, sim, para comentar com vocês nos vídeos que eu fiz a respeito de Middlemarch. Mas não foi o suficiente para eu concluir esse livro e eu acabei, então, abandonando. Ai, gente, agora outro livro que seria uma releitura para mim e eu não sei porque que eu peguei para ler, o que estava passando na minha cabeça quando peguei esse livro para ler, porque é um livro triste, eu não estava num momento legal. Eu inventei de ler de novo O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion. Sabe aquela coisa assim, tipo, ai, faz tanto tempo que eu li esse livro, como será que seria essa experiência hoje, depois de tantos anos? E aí eu peguei o livro para ler. Gente, eu acho que eu cheguei em 30%, não lembro bem. Mas quem já leu esse livro sabe,
a autora tá falando da história dela, de perdas, né, muito fortes que ela teve, né, do marido e da filha. E assim, você tem que estar num momento pelo menos ok para ler o livro, senão vai te pesar muito. E eu tava sentindo assim que aquela leitura não tava fazendo bem para mim. Eu sabia que a situação ali só ia piorar, porque né, eu já tinha lido o livro, enfim. Então, eu decidi realmente largar e, sinceramente, eu não penso em ler esse livro de novo. Mas, quem sabe em outro momento eu pego outro livro da Joan Didion para ler, porque esse foi o único que eu li dessa escritora. Ai, gente, teve um livro que eu abandonei. Ai, eu vou falar que foi tempo. Porque tava uma leitura fofinha, que muitos de vocês até estranharam quando eu mencionei que eu tava lendo. Que foi um livro que a Pri, que tem canal aqui no YouTube, vou deixar no box de informações, ela estava lendo esse livro e falando que era muito aconchegante, um livro assim, sabe, mais tranquilo, bem fluido e tal. E às vezes eu sinto essa necessidade de ler algo mais tranquilo, mas para ser bem sincera com vocês, eu ainda não achei essa leitura para mim. Na verdade, esse ano, pensando bem aqui, um livro que me deu essa sensação foi A Abadia de Northanger, da Jane Austen. Eu achei um livro assim muito tranquilo de ler, um livro que foi gostoso, sabe, de ler. E era meio que essa sensação que eu tava buscando nesse livro que a Pri tava lendo, chamado, não falei o nome ainda, né? Chamado Cafés e Lendas. Gente, a capa desse livro é que chamou mais minha atenção, porque parece assim um pôster de um filme, né? De um desenho. Eu achei muito curioso a Pri tá lendo esse livro e elogiando, e normalmente eu e a Pri a gente tem gosto parecido, assim, sabe? Aí eu falei, quer saber? Vou pegar esse livro para ler, para dar essa relaxada, né? Eu tava passando por um momento assim mais tenso e comecei a ler. É uma história assim totalmente diferente do que eu já tinha lido. A única coisa parecida assim com personagens que eu li foi O Senhor dos Anéis, porque esse livro tem orcs, por exemplo, né? E aí a personagem principal então é uma orc e ela vai lá para uma cidade porque ela tá abandonando ali a carreira dela de caçadora e ela decide abrir um café, o que ali naquela cidade é algo totalmente assim desconhecido. E, gente, o livro, ele é fofo mesmo, é interessante, só que o que aconteceu? Por que eu parei de ler? Porque o tempo que eu tava lendo aquele livro, eu tava pensando assim, ai, mas eu podia estar lendo o livro da leitura conjunta dos membros do canal, ou tem aquele tal livro que eu tô gostando e quero ler. Então, assim, eu acho que nesse caso foi uma questão de tempo mesmo. Eu leria esse livro? Leria, mas eu teria que ter mais tempo disponível para leituras, entendeu? E aí eu acabei largando, o Pri não fica brava comigo. Você nem me perguntou a respeito, mas o livro que você percebeu que eu parei a leitura, né? Agora, o último abandono do ano, eu fiquei na dúvida de mostrar aqui pra vocês, porque tem alguns livros que eu considero que eu pausei. Por exemplo, tem livros do Philip Roth, a respeito do Philip Roth, na verdade, que eu pausei, mas assim, eu vou retomar logo a leitura. Então, um livro chamado Roth Libertado, Por que Escrever, que são vários textos dele. Então, eu não considerei abandono, tá? E esse tava meio que nesse critério. Eu pausei ou eu não sei mesmo quando é que eu vou ler de novo. Mas aí eu pensei, não, eu acho que tão cedo eu não vou pegar esse livro de novo, e quando eu pegar vou ter que voltar lá no começo, que é o 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Esse livro tá aqui em casa há muito, muito tempo. O Leonardo já leu sei lá quanto tempo, ele gostou. E eu li, ó, tá até marcado. Eu tô na terceira regra, gente. Parei na terceira regra, na página 73, de um livro de quase 400 páginas. Então, assim, não é um livro com uma leitura fluida, é um livro, assim, que eu tenho que parar, pensar, assimilar, sabe? O que tem aqui. Então, não é para ler de qualquer jeito. Não que os outros eu leia de qualquer jeito, não é isso. Mas tem leituras, assim, que fluem mais, você não tem que parar e pensar em tanta coisa a respeito da vida, entendeu? Então, não foi momento para eu ler esse livro, eu precisava de mais tempo, realmente. E aí, então, eu decidi parar. E quando eu retomar, eu acho que eu vou voltar lá no comecinho mesmo. Então, esses foram os meus abandonos. Gente, vocês podem estar achando pouco, mas pra mim é muita, muita coisa. Como eu disse, normalmente eu abandono um livro e se abandono, sabe? Não é algo comum de acontecer por aqui. Mas esse ano foi assim. Agora eu vou falar das decepções que eu acredito que vocês vão saber. Quais são? Bom, primeiro, acho que eu já comentei bastante sobre isso. Eu me decepcionei sim com Persuasão, da Jane Austen. Não é que eu estava esperando muita coisa, não, não é isso. Mas do que eu li da escritora, que foi pouco, eu li 3 livros, assim, ficou abaixo para mim de experiências. É um livro assim que eu achei muito morno.
Eu tive uma experiência muito melhor com Orgulho e Preconceito. A Abadia de North End, eu sei que muita gente não gosta, mas foi aquela leitura gostosinha, assim, pra mim, sabe? E esse aqui nem isso foi. É uma história que eu sei que muita gente gosta, assim, de acompanhar essa protagonista que vai reencontrar aí, né, o seu grande amor, mas pra mim, assim, não foi uma leitura que me contagiou, sabe? E pra terminar, um livro que eu tava com uma expectativa de gostar bastante, e não foi isso que aconteceu, foi um livro pra mim simplesmente ok. Foi uma leitura recente minha, Frankenstein, da Mary Shelley. Eu estava esperando bastante desse livro, porque muitas pessoas gostam. Eu sei que é um livro que é legal você saber da biografia da escritora, que é uma leitura que vai crescer com isso, e eu não sei muita coisa da biografia dela, se uma coisa ou outra, assim, que é comentada, mas assim, na minha experiência de leitura, como eu comentei com vocês, né, eu vou até deixar o vídeo aqui embaixo que eu falo sobre Frankenstein, eu fiquei muito irritada com o protagonista, sabe? Com o Victor Frankenstein. Eu achei ele muito chato, muito dramático, extremamente irresponsável. Quando entra a criatura, claro, tem muita coisa ali pra gente refletir. O fato da Marcelle ter escrito isso tão nova também é espetacular. Mas com a leitura, pra mim, não foi aquela experiência, sabe? Eu demorei pra ler. Eu achei que eu ia ler esse livro em outubro, eu acabei terminando em novembro. No final que eu peguei assim, não, Mônica, você vai terminar isso aqui, entendeu? Então ficou abaixo, sim, das minhas expectativas. Decepcionou. Bom, é isso, gente. Me conta qual livro não funcionou para você esse ano. Você estava esperando muito mais ou aquele livro que simplesmente você deixou de lado, não aguentou mais e parou de ler. Quero te agradecer também muito, claro, por você ter assistido esse vídeo até aqui. Eu te espero num próximo aqui no canal. Até lá, tchau, tchau.